Desculpa aí, pessoal, a cachorrinha começou a latir, mas vocês entenderam. Então, a vista pleural e a vista valvar, ela me dá a ideia, parece, né, que são espécies diferentes, mas na verdade não. Então, é uma característica muito importante para quem é taxonomista para poder avaliar, principalmente quanto às estrias, quanto à morfologia mesmo, né? De novo, né, é uma vista pleural e a mesma espécie com a vista valvar. Aqui é uma capa, né, que eu achei muito bonita, eu quis colocar para vocês, né? Essa capa é da National Geographic, né? Que foi uma época que foi uma reportagem dessa revista falando sobre a importância do fitoplâncton como pulmão do mundo, né? Professora, então quer dizer que ela possui coloração? Não, quando a gente vê fotografias dessa forma, na verdade, corantes que são colocados para evidenciar, para ficar melhor para visualizar no microscópio. Então eles colocam esses corantes e dependendo do corante, ele reage com a sílica e vai dar uma coloração diferente, tá? Bom, identificação. Então, quais são os padrões? Quais são o protocolo de identificação? Né? Como é que eles observam? Quais são as características que são utilizadas para a identificação das espécies? Então, padrão de ornamentação, as valvas, né? A forma, a simetria, se ela é iso ou heteropolar, o padrão das estrias e a decoração da parede celular. Se tem estrias, se tem costelas, se tem auréolas, se tem pontuações, setas, se tem espinho. Todas essas características são importantes do ponto de vista taxonômico. Então elas podem ser planctônicas, então flutuar o plâncton, né, formando, juntamente com outras algas, o fitoplâncton, ou elas podem ser perifíticas, que são aquelas que são aderidas a alguns substratos, geralmente raízes de outras plantas, etc. Hábitat marinho, ou exclusivamente, ou de água doce exclusivamente, podem ser terrestres também, algumas espécies, ou então estarem associados com outras espécies em simbiose. Eu coloquei exclusivamente marinho, exclusivamente indústria, porque nesse grupo, as que são de ambiente marinho são exclusivamente marinho e as de água doce também. Então não existe possibilidade de você achar uma espécie de água doce no ambiente marinho nem vice-versa. Elas são extremamente específicas no ambiente marinho e específicas no ambiente doce, até porque a densidade de água doce e de água marinha são totalmente diferentes. Locomoção, como eu falei para vocês, elas possuem ausência de flagelos, então em algumas espécies apenas eu tenho, em alguns gametas masculinos, a presença de flagelos, né? E as penales, né, geralmente elas se deslocam, se movimentam por deslizamento, né? Esse deslizamento ele é um movimento que está relacionado com a RAF, que é a estrutura que eu falei para vocês, né? E vai depender muito da adesão da RAF no substrato, como é que ela fica aderida, se é permitida essa movimentação, e esse mecanismo ainda não é totalmente bem esclarecido dentro desse grupo, tá? Com relação à reprodução, eu tenho, na divisão celular, eu tenho cada célula filha, ela recebe uma das válvulas da célula mãe. Então ela sempre recebe uma das válvulas, ou a epiválvula, ou a hipoválvula, ou a epiteca, ou hipoteca, tanto faz para chamar dessa forma. Ela recebe uma pronta já da mãe e a outra ela produz, ela fabrica, né? Só que isso é chamado de lei de McDonald-Pfizer. Só que isso leva muitas vezes, esse tipo de reprodução vegetativa, ela vai levando a espécie a ficar muito diminuta. Ela vai diminuindo de tamanho até chegar num momento crítico de tamanho, que aí ela acaba tendo que lançar a mão da reprodução gamética, ou seja, da reprodução sexuada, né? Mas por que ela já não usa a reprodução sexuada de cara? Porque a reprodução sexuada sempre é um gasto de energia. Né? Você tem que ter os gametas, produzir os gametas precisam se deslocar, existe gasto de energia. Na natureza, o gasto de energia ele é sempre contido, né? O importante na natureza é que você não tenha exatamente gasto energético. Então, muitas vezes, a reprodução é espórica. Esse grupo possui um esporo de resistência. Esse esporo é produzido, ele afunda, né?
a parede dele sofre um espessamento, né, ela fica bem, esse espessamento da parede é para proteger o embrião que está dentro, para isso, para que ela possa espessar, ela perde uma estrutura que é o vacúolo, que é a estrutura vegetal, né, aquela estrutura que existe no citoplasma celular, que faz esse controle osmótico, perde esse vacúolo e a célula então afunda, tá? Perdeu o vacúolo, a célula vai afundar e vai cair lá no solo e vai ficar lá como esporo de resistência. Quando é que é formado esse esporo de resistência? Porque a situação chega numa situação crítica para que consiga perpetuar a espécie não entre extinção, ela produz esse esporo que vai lá para o fundo. Muitas espécies fazem isso. Muitos protozoários e bactérias também são capazes de produzir esporos de resistência, que às vezes duram no solo durante muitos anos, né? O esporo de resistência, por exemplo, de um Toxoplasma gondii, que é o responsável pela doença de toxoplasmose, ele pode ficar no solo mais de um ano. Né? Ele não sofre dessecação por conta do sol, altas temperaturas, ele consegue ficar ali durante muito tempo sem problema nenhum. Então, esses esporos de resistência, muitas espécies que conseguiram chegar até aqui, até hoje, né, que surgiram lá, não sei em que época geológica, milhões de anos atrás, conseguem chegar até aqui exatamente porque elas possuem esses esporos de resistência. A cianobactéria também consegue ter esporos de resistência. E esse esporo de resistência, ele sempre vai ser aflorado quando as condições estiverem melhores, né? E ele sempre vai existir, vai se transformar na reprodução espórica todas as vezes que a situação não estiver adequada. E todas as vezes que a divisão vegetativa ela levou a um tamanho limite do grupo. E aí ela então vai lançar a mão da reprodução gamética. Lembrando que toda vez que eu tenho uma reprodução vegetativa, gente, que é a reprodução assexuada, eu tenho diversidade menor. Vai haver uma perda de diversidade, né? Porque eu fabrico uma outra pessoa igual a mim, né? A reprodução assexuada tem isso de ruim. Ela evita que o grupo perca energia, mas por outro lado diminui a diversidade da espécie, né? É como se eu fabricasse uma outra de mim e uma outra de mim fabricasse uma outra de mim, quer dizer, eu vou ter uma diminuição da diversidade, né? O interessante é que eu possa ter pessoas diversas, com misturas de DNA, né, de material genético, para me dar um outro tipo de pessoa, né, no caso, estou dando aqui um caso hipotético, para que aquela pessoa seja mais resistente a algumas coisas que a outra não é, enfim, que isso seja perpetuado, tá certo? Então sempre a reprodução gamética, ela tem o outro lado, né, gasta energia, porém me dá uma diversidade maior, tá? Então aqui é bem esse desenho, né, ele fica bem claro esse esquema, porque você consegue perceber que há um aproveitamento da epiteca, olha lá, coloração marrom, e produz a vermelha. Né? Eu tenho um aproveitamento da amarela e uma fabricação da azul. Depois eu uso a amarela e fabrico a vermelha. Uso a azul e fabrico a roxa, até que vai chegando numa grandeza mínima. Quando chega num tamanho crítico, que aí a espécie pode desaparecer, se ela continuar se reproduzindo assim, ela vai chegando num tamanho até desaparecer. E aí então ela lança a mão aos ósculos, que eu vou falar o que são esses esporos de resistência, e também, e a partir daí então eu tenho a reprodução gamética, que é onde, dentro dos ósculos, é onde vai estar as células vegetativas, né? Ó. Células especiais de rejuvenescimento, produtores de células vegetativas com as dimensões máximas da espécie, então as dimensões que a espécie pode chegar, maior, né? Possui maiores dimensões, possui uma natureza zigótica, ou seja, vai formar zigoto. Okay? Então ela vai lançar a mão, os ósculos eles são capazes de ter os gametas masculino e feminino dentro deles, para que eu possa ter então a formação de um zigoto com um tamanho normal. E aí então eu restabeleço o tamanho da espécie. Tá certo? Então essa figura também é bem interessante, porque ela mostra, né, a formação dos gametas,
Ah, então eu sempre vou ter essas duas reproduções? Sempre vou ter essas duas reproduções. Eu começo uma divisão vegetativa, porque gasta menos energia, para eles é muito melhor, para a espécie é muito melhor a reprodução vegetativa, ela é mais rápida, né, gasta menos energia. Em compensação, ela vai tendo uma baixa diversidade e uma chance de entrar em extinção. E aí eu lanço mão da reprodução gamética, né, com a produção e formação de gametas flagelados, que vão ter que se encontrar para formar o zigoto. Tá? E aí esse mesmo grupo vai deixar os azósporos lá no solo, para que quando a divisão vegetativa chegue num nível crítico de tamanho, eu tenho os azósporos lá onde estão os gametas para eu poder continuar a reprodução gamética. Que coisa bonita, né? Então, é por isso que esses grupos que estão aí no mundo, desde que o mundo é mundo, como é que eles conseguiram chegar até aqui, né? Exatamente porque tem essas adaptações, certo? Então aqui mostrando um ciclo aplobionte diplonte, uma meiose gamética, né? Então eu tenho um gameta masculino, um gameta feminino, ambos N, né? Para poder dar o quê? Um zigoto 2N, singamia, e depois esse zigoto forma um talo, como eu falei para vocês, né? Toda alga é chamada de talo. Ela forma um talo 2N, que vai ser reduzido. Porque se o meu zigoto é 2N, para que ele forme um gameta N, ele tem que ter uma redução. Tá? Porque eu vou ter que ter um gameta N com outro gameta N, senão eu não vou ter como fazer a reprodução. Né? Então eu tenho que ter metade das minhas características femininas, metade da masculina, para me formar um zigoto com 50 mais 50, um zigoto de 100% nas suas células somáticas, mas não nas suas células gaméticas. Tá? E assim continuar o ciclo. Tá? Então é um ciclo aplobionte diplonte. Para quem ainda não entende o que são esses ciclos, não viram esses ciclos, eu acho interessante que vocês estudem esses tipos de ciclo. Eu falei em alguns slides, em algumas aulas, mas falei rapidamente, porque subentende que vocês já saibam isso, mas é importante que vocês reforcem isso, porque a parte de reprodução, daqui para frente, vocês vão precisar sempre estudar bastante reprodução, porque a reprodução é onde a gente mais observa as estruturas de adaptação dos organismos. Né? Então não tem como a gente falar sobre reprodução, né, sobre evolução sem falar sobre reprodução. Tá? Aqui é a formação dos azósporos, liberação do protoplasto, né, como é que forma esses azósporos, esses esporos de resistência, né, que eu acabei de falar para vocês que eles aumentam a grandeza, né, do protoplasto. Protoplasto é sempre alguma coisa inicial. São células iniciais. Sempre que é proto é alguma coisa bem rudimentar ainda, bem inicial, tá certo? Que é assim que eles se formam, a partir de uma célula determinada, já geneticamente, que se diferencia, se desloca ali daquele corpo e forma o esporo de resistência. Veja que ele não formou um esporo do nada, não. Já existe esse esporo em um determinado local, onde esse vai se deslocar, vai fazer com que a parede celular fique mais espessa, vai perder o vacúolo, e aí sim eu vou formar os meus azósporos. Obviamente que essa parede tem que ser muito espessa para proteger o quê? O material genético que está lá dentro. Os gametas, né? O gameta vai estar lá dentro. Então eu tenho que ter por isso que a parede vai se espessar, para poder proteger. Né? Principalmente pela temperatura, as intempéries do ambiente. Olha lá, secreção da membrana silificada, então vai tendo que silificar, ele é decorado. Né? A parede dos azósporos, eles são decorados, olha lá, para vocês verem como ele é decorado. Né? A decoração da parede é diferente das células vegetativas. Então ele é diferenciado, é uma célula diferenciada, sim, principalmente sob o ponto de vista morfológico. Tá? Mostrando aqui ainda como eles são, como é a formação deles, né? Dentro da célula, vocês conseguem ver ele dentro da célula e depois ele sendo liberado para o ambiente, tá? E aí ele vai afundar e vai ficar no solo. Quando as condições forem propícias e ele estiver sendo necessitado de voltar, ele volta e continua a sua
o seu ciclo reprodutivo. Importância ecológica. As diatomáceas, elas são importantes indicadores de qualidade de água, né? E principalmente servem para datar registros fósseis ou de camadas específicas de deposição geológicas. São muito utilizadas em estudos paleolimnologicos. Limnologia é uma disciplina que vocês vão pagar no curso, né? Que inclusive sou eu que sou a professora. Que é o estudo de águas interiores, águas continentais, né? Águas doces. Lagos, lagoas não faz parte as águas do mar, né? Aí quem estuda isso é a oceanografia, tá certo? São abundantes no plâncton, pulmão do mundo, né? Principal componente do fitoplâncton marinho, são responsáveis pela produtividade primária nos oceanos, na região pelágica, 25% da produtividade primária mundial. Então, quando alguém falar que o pulmão do mundo é a Amazônia, não é verdade, porque o que é produzido dentro da Amazônia é consumido dentro da Amazônia. Então, na verdade, são os mares que mantêm o oxigênio na Terra, né? Nas primeiras aulas a gente viu isso, né? Quando tudo começou, e é exatamente lá que a gente encontra a produtividade primária em 25%. E exercem total influência sobre o clima e a atmosfera global. A importância econômica delas, diversas, né? Uma das mais importantes é a formação do petróleo. Então, maricultura, aquicultura, então, elas são utilizadas em ração ou suplemento para a larva de moluscos, crustáceos e peixes, né? Que vão ser utilizados, essas rações vão ser utilizadas na maricultura e também na aquicultura. São utilizadas dentro de pasta de dente, para polidor de metais, né? Então elas são utilizadas como abrasivos por conta da sílica das suas frústulas. São utilizadas como isolantes térmicos, fabricação de tintas, plásticos, material inerte, filtros de diversos usos são utilizados com elas, e a produção de diatomitos, né? Então, como as frústulas dessas diatomáceas, elas permanecem inalteradas depois que elas morrem, então o organismo de dentro morre e a frústula, que é de sílica, que é muito resistente e não palatável, como eu falei para vocês, ela não morre, fica intacta. Então, existe uma decomposição do protoplástico, eu acabei de falar, que vai se acumulando no fundo das águas, né? Então, em condições favoráveis, esse acúmulo de frústulas vai formando o que a gente chama de diatomito. Esses diatomitos, principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos, eles possuem grandes espessuras, né, 900 metros de espessura, e são retirados de fundos do mar para o uso industrial, né? Depósitos de diatomáceas são indicadores da presença de gás e de petróleo. Então, como é que eu sei onde tem? Quando eu acho a deposição dessas frústulas no mar, né? No fundo do mar. Vai morrendo e elas vão ficando depositadas ali, e depois, aonde elas estão, existe a indicação da formação de gás e de petróleo. Tá? Os diatomitos são numerosas espécies, né? Muitas delas são fósseis que formam esses diatomitos, são encontrados tanto em água doce como em água marinha. Algumas espécies marinhas encontram-se no continente devido às alterações geológicas que os descobriram. Eu posso ter também florações tóxicas de diatomáceas, assim como ocorre com os dinoflagelados e as marés vermelhas, também é chamado de maré vermelha, né? Muitas vezes decorrentes da destruição de manguezais e de outros ambientes que são nascedouros de peixes, e aí com isso, quando eu destruo esses mangues, esses locais onde você tem o berçário, né, desses peixes e de crustáceos, etc., você tem uma diminuição de peixes de outras espécies marinhas e, consequentemente, uma menor predação dessas algas, então elas vão abundar, e quando elas formam florações, elas produzem toxinas. E produzindo toxinas vai chegar na gente de alguma forma, na alimentação, né, comendo algum peixe, algum crustáceo que a gente vai comer. Então, sempre que eu tenho uma floração, é por conta de uma alteração ambiental causada muitas vezes, maioria das vezes, por ação antrópica, né?
Então aqui é uma das florações tóxicas, é essa daí, né? Dessa espécie, Pseudonychia australis. Ela produz, né, um ácido chamado ácido domoico, que é uma neurotoxina que pode levar à morte, né? Vai atuar no sistema nervoso central, é letal, mesmo em baixas concentrações, porque ele é muito poderoso, esse ácido, né? Esses blooms é florações em inglês, tá, gente? Blooms pode causar morte de peixes, de aves, de leões marinhos e até humanos. Especialmente nós que consumimos moluscos e crustáceos. A gente adora ir para a praia e comer isso, né? Sem saber em que condições estão os mangues, da onde são retirados esses organismos, né? Em leões marinhos, quando eles adquirem essa neurotoxina, eles ficam extremamente agressivos, né? E as fêmeas acabam matando os filhotes, o que dá um desequilíbrio também dentro do grupo de leões marinhos, né? E aí as consequências são graves na cadeia trófica. Então aí estão mostrando a morte de um leão marinho no sul da Califórnia e uma informação bastante terrível, né? Que na última década 14 mil focas e leões marinhos e golfinhos apareceram mortos ou doentes nas praias da Califórnia decorrentes dessa espécie tóxica que produz esse ácido extremamente, essa neurotoxina, tá? Isso é muito grave e é tipicamente uma alteração ambiental. Bom, pessoal, esse grupo é um grupo muito importante, é um grupo muito interessante, muito bonito. Eu espero que vocês tenham entendido a aula e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre algas com essa aula de hoje. Não se esqueçam de colocar esse grupo lá com as suas características na tabela que eu sempre falo para vocês construírem. Vejam que a gente está cada dia de aula é um grupo diferente, com características diferentes. Daqui a pouco a gente começa a fazer um monte de confusão. Só um detalhe, lembrando que também é chamado de maré vermelha, tanto o blooms, né, ou as florações de diatomáceas tóxicas, como também de dinoflagelados tóxicos, tá certo? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço, até mais.